Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu nem vou apresentar muita gente, não vou falar muito sobre a pessoa que está aqui, porque eu quero entrar direto no assunto. Eu trouxe o ano passado, acredito que faz um ano mais ou menos, para falar sobre o Estatuto do Idoso. Estão lembrados? Hoje a gente vai falar do direito do idoso, aquele que trabalha fora, aquele que sai por aí conversando com todas as pessoas, procurando entrar num banco decentemente como um ser humano, se ele tem condições de fazer um trabalho. Nós vamos saber tudo isso. Com quem? Com o doutor Diego Lago. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Maria Lúcia. Foi um prazer estar aqui novamente com vocês, compartilhando esse tema tão relevante, tão importante para a sociedade, que é o direito do idoso. Agradeço o convite e estamos aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento aí dos direitos dos idosos. Nós que agradecemos e eu garanto que lá de casa está todo mundo aí vibrando. Olha, doutor Diego novamente. Isso é muito bom. Por quê? Nós estamos num país já bastante envelhecido, né? Seguimos aí uma trilha bem a passos largos, indo em direção à idade aí de 60 anos, certo? Certo. Hoje nós temos direitos, eu falo nós porque eu já estou nessa faixa. Hoje nós temos direito, mas como reclamar desses direitos? Como eu devo reconhecer qual direito me pertence? Perfeito, ótima pergunta, Maria Lúcia. O Estatuto do Idoso, ele trouxe um marco social muito relevante, né? Porque ele trouxe justamente os direitos decorrentes da pessoa que adquire, 60 anos. E inclusive até é importante trazer que dentro do próprio Estatuto do Idoso existem direitos ainda um pouquinho mais aprofundados, que são aquelas pessoas que já atingiram 80 anos, né? Exatamente. A gente costuma brincar que seria o idoso do idoso, né? Mas eu acho que mais importante e relevante a gente trazer aqui para os telespectadores é a questão da importância e da relevância social que nós temos à medida que é preciso e é necessário estimular a educação com relação ao direito dos idosos, porque para a gente poder exercer os nossos direitos, nós precisamos entender e compreender quais são, como são, para que a gente possa orientar melhor, e não falo apenas orientação aos idosos, mas à sociedade em si, né, de como preservar esses direitos dos idosos. Você como professor também, né? Advogado, professor, quando você começa a falar sobre idoso, você percebe que os jovens estão interessados em entender melhor o que é esse direito? Maria Lúcia, eu sempre brinco com os meus alunos que idosos todos nós somos, né? Ou seremos, né? Ou seremos. Não da definição jurídica. A partir do momento que nós nascemos, né, há uma tendência, até pela roda furiosa da vida, a cada vez estarmos mais velhos. Então, é preciso essa conscientização de toda a sociedade, até mesmo porque o Estatuto do Idoso, ele tutela os direitos dos idosos, mas ele vai um pouquinho mais além. Ele joga a responsabilidade desses direitos dos idosos para toda a sociedade. E não apenas aos entes familiares, né? Não apenas aquelas pessoas mais próximas, mas é importante conhecer e tutelar, resguardar, cautelar o direito dos idosos, não só com relação aos entes familiares, mas toda a sociedade, inclusive o ente público, né, a administração pública, ela é obrigada a cuidar do idoso. Então, mas quando você fala sobre isso, a gente percebe no dia a dia alguns problemas mais graves, como aquele, quando eu chego a um banco ou algum lugar onde eu, como uma idosa, tenho privilégios. Não são privilégios, não, né? São direitos adquiridos pela minha idade, pela condição do idoso, ok? Perfeito. Mas a pessoa que trabalha atrás da mesa lá, aquele que está atendendo as pessoas que estão entrando no banco, eles não são ensinados, não aprenderam o que é realmente a necessidade que tem esse direito do idoso e para que ele serve.
Como que você vê isso? Você não acha que esses locais deveriam ensinar melhores os seus funcionários, falar sobre o idoso, de como ele deve ser atendido dentro desse trabalho? Sem dúvida. Hoje em dia, o que as grandes corporações estão entendendo, estão compreendendo que a educação é o ponto inicial para a gente poder acautelar os direitos dos idosos, né? O atendimento prioritário, que você muito bem nos trouxe aqui, né? Ele veio, né, com o advento aí da Lei 10.048 de 2000, né, não apenas aos idosos, mas também às gestantes, lactantes, né, pessoas com deficiência. As grandes corporações devem orientar e educar os seus profissionais com relação aos direitos dos idosos, principalmente na questão do atendimento prioritário, né? E hoje em dia as próprias corporações estão reconhecendo, identificando não só os direitos dos idosos, mas também reconhecendo na pessoa idosa o seu valor com relação à sua experiência de vida, o seu conhecimento, né? Então, hoje em dia, as grandes corporações estão focando mais no idoso. Você me fez lembrar, existe um supermercado, não vou falar o nome, mas que deixou um caixa para atender o idoso, né? E que ele possa conversar com o idoso. Você sabia disso? Não sabia. Verdade. Desconhecia. Eu achei interessante isso. Claro que quando o idoso vai a esses locais, o que acontece? Tem sempre um caixa, 2 caixas, não mais que isso, né? E às vezes demora muito o atendimento. Por quê? Ele conta uma história, ele conta o dinheirinho. E não estou falando do idoso de 60, estou falando do idoso de 80 anos, que é o segundo plano aí que a gente vai atrás para entender quando você tem os seus direitos com 60 e quando você tem os seus direitos com 80. Sim. É isso? Isso, é a prioridade da prioridade. Vocês sabiam disso? Então tem. Quem tem 80 anos tem uma prioridade a mais aí. E olha só que interessante, Maria Lúcia. Nós temos, nesse caso, por uma entidade particular, privada, o reconhecimento e o valor, muito mais do que isso, o acolhimento dessa pessoa. Verdade. Né? Acolhe não só o consumidor, porque ele está como um consumidor ali, consumindo, adquirindo um produto, mas também como ser humano, né? Como olhar para aquela pessoa, né? Não é diferenciar, mas é entender que esse público de mais idade precisa sim ter alguém que o acolha diferente, né? Que tenha aquele acolhimento assim mais saudável. Perfeito. Ele se sente seguro ao pagar, ao conversar, ao contar uma história. Isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque o próximo assunto agora nós vamos falar do idoso que trabalha. Perfeito. Aquele que tem condições ainda. Foi aposentado, mas quer continuar no trabalho. Esses idosos terão o mesmo direito que pela aposentadoria? Se tem alguma diferenciação desse sentido de estar aposentado e continuar trabalhando? Como o governo, como a justiça ou como a lei preserva isso? Certo. Não há nenhuma discriminação com relação ao fato do idoso estar aposentado, seja ele por questões de aposentadoria por tempo de contribuição, né, ou por idade, e estar trabalhando, né? Ao contrário, né, o Estatuto do Idoso, ele reconhece e preserva, né, esse indivíduo que adquiriu 60 anos. Então, o fato dele estar profissionalmente e economicamente ativo não segrega, né, não deixa de existir nenhum direito previsto no Estatuto do Idoso. Então, esse mesmo trabalhador idoso, ele continua gozando, né, se utilizando das mesmas prerrogativas e dos mesmos direitos previstos lá no Estatuto do Idoso. Quer dizer, todos nós temos direito de trabalhar até quando nós quisermos. Sem dúvida nenhuma. Aliás, o direito ao trabalho, né, é um princípio fundamental previsto na Constituição Federal, e você, independente ser ou não
idoso, né, estar ou não na condição de idoso, não te retira esse direito de continuar exercendo sua atividade profissional, desenvolvendo claro, a economia, sem problema nenhum. E eu acho que a bagagem que a gente tem durante a vida nos dá esse privilégio de ensinar outras pessoas ao trabalho, como servir ao patrão, né? Que esse dinheiro favorece a ele e a família dele. Isso é importante, gente, tá? E é saudável, né? Muito saudável. Agora me diz aí, doutor, com quantos anos a lei permite que o idoso tome suas decisões? Agora é um outro ponto. Vamos saber se o de 60 pode tomar decisão aí adoidado, né? Se o de 80 pode, como é que fica? Certo. Me permite, Maria Lúcia, voltar àquela brincadeira que eu fiz no começo, que idosos todos nós somos, né? Ou seremos. Sim. Né? Então, a partir do momento que o indivíduo adquire 18 anos, ele começa a gozar da plena capacidade civil, né? E é isso que a lei determina. A partir dos 18 anos, eu tenho o direito de manifestar as minhas intenções, as minhas opções perante a sociedade e a usufruir dos meus direitos. Não é a partir do momento que eu adquiro 60 anos que eu vou perder esta capacidade de eu manifestar os meus interesses, de eu optar pelas minhas escolhas. Então, o fato da pessoa, do indivíduo adquirir 60 anos, ele não perde a capacidade civil. A capacidade civil, ele continua usufruindo, gozando dela plenamente. Então, e aliás, deve ser preservado isso. Sim. Né? O Estado, ele não apenas reconhece isso de maneira muito clara, mas como ele permite que só seja mitigado, que seja relativizado essa capacidade civil apenas com ordem judicial. Enquanto não existir uma ordem judicial, obviamente, esse indivíduo deve ser respeitado, ele vai gozar de sua plena capacidade civil, sem dúvida. E isso é importante, né, pessoal? Não adianta querer só, eu vou levar meu pai, vou curatelar meu pai, vou curatelar minha mãe. Existe aí um processo. Sim, o processo judicial existe e segue um rigor muito sério. E aliás, não só um rigor pelo Poder Judiciário, mas também acompanhado, obviamente, pelo Ministério Público, que ele está no processo como fiscal e ele intervém nessa relação a partir do momento que vai analisar quais são os aspectos, seja físicos, sejam cognitivos, né? Qual a enfermidade que aquela pessoa está passando, que está impedindo ele de exercer e de manifestar a sua vontade perante a sociedade, para daí, obviamente, através de um respaldo, de um laudo técnico médico adequado, o juiz com um aval, né, entre aspas, uma supervisão do Ministério Público e o pedido da família, né, se conceda uma curatela para que seja Quer dizer, tudo afastado. Isso é bem visto, né? O juiz simplesmente não vai dar a curatela, ele vai ter alguém por trás aí até ele chegar um determinador que defina se essa pessoa precisa ou não ser curatelada. Sim, a pessoa, para ser curatelada, ela tem que ter um impedimento físico ou cognitivo, né, temporário Sim. ou permanente, que impeça de se manifestar, de expressar o seu interesse, a sua opinião com relação aos atos da vida civil, e obviamente isso vai estar respaldado através de um laudo técnico, científico, correto, que vai fundamentar isso para o juiz, esse quadro clínico que necessite da curatela. Nós estamos falando em vários tópicos, né, da idade aí. Como ser idoso no país, a gente deve aprender e procurar compreender todos esses itens aí para a gente não fazer coisas erradas, né? E não adianta depois, né? Então não adianta reclamar. Tem que procurar os seus direitos, sim, antes de envelhecer, ter o conhecimento. Mas nós vamos continuar. Doutor, me diz lá, isso daí também não entra na parte da violência contra o idoso? Algum familiar ou algum parente querer
em determinado momento, curatelar uma pessoa que ainda tem suas devidas condições? Sim. Dependendo da situação, como que se desenvolve essa problemática na família, Maria Lúcia, você pode estar diante de uma violência financeira, né? Ou uma violência patrimonial. Né? Quando entes da família ou pessoas ligadas, próximas a esse idoso, começam a usufruir da parte econômica, da parte patrimonial desse idoso e até tentar, de certa forma, influenciar ou retirar o controle desse idoso. Então, sim, a legislação, o Estatuto do Idoso prevê essa questão de violência financeira. Infelizmente, ainda mais no Brasil, né, por conta da nossa cultura, isso ainda é muito evidente na sociedade. Na sociedade. Nós estamos falando de pessoas que têm uma capacidade ainda, né, de pensar, falar, ter o desejo de dizer o que eu quero, o que eu não quero, né? Se eu quiser, com todas as minhas condições, passar um bem para alguém, eu posso passar? Pode, não há nenhum impedimento, a lei não veda isso, né? Como eu falei anteriormente, o idoso, há uma presunção, sem dúvida nenhuma, de que ele goza da plena capacidade civil. Então, não há o que discutir com relação à manifestação de vontade dele de fazer uma doação, de fazer uma compra, uma venda, né? Assim como eu peguei recentemente um caso lá no escritório e compartilho aqui com vocês a título de conhecimento, né? Eu fui procurado por um idoso porque ele gostaria de manifestar o seu interesse de que num evento futuro, onde ele fosse acometido de uma doença degenerativa mais grave, na parte cognitiva, que ele fosse cuidado especificamente por um filho. Por questões particulares daquela família, ele não tinha um relacionamento, um convívio muito bom com um outro filho, e ele falou, olha, se porventura, no futuro, eu vier a ficar acometido de uma doença degenerativa que me impeça, né, de atuar para os atos da vida civil, eu gostaria que eu fosse cuidado, curatelado por esse filho específico. E ele teve esse discernimento, né, de pensar já no futuro, né, prevendo um problema futuro, e fez questão de manifestar isso. Existem os meios jurídicos apropriados para deixar essa manifestação de vontade agora, enquanto ele tem plena capacidade civil, enquanto intelectualmente ele exerce de forma íntegra, né, o seu interesse, e obviamente para que no futuro isso seja acautelado. Quer dizer, ele pode a gente pode fazer isso, que a justiça aprova. Sim, existem os instrumentos jurídicos para que isso seja feito, para que seja respeitado esse direito do idoso no momento futuro, num ponto futuro. Tá, então agora vamos partir para um outro lado, que é aquele médico, né? Quais são os direitos que eu, idosa, vou a um posto de saúde, né, vou a um hospital e quero ser atendida? Claro que nós sabemos que existe aquela pessoa que precisa ter um atendimento mais rápido por uma emergência. Mas pela minha idade ou pela condição que eu estou nesse momento, qual é o direito que eu tenho de ser atendida como a justiça ensina, né? A pessoa com 60 anos tem condição de chegar até o posto de saúde, eu quero ser atendida. Como é que fica? Primeiramente, o Estatuto prevê, obviamente, a questão do atendimento prioritário, né? Então, esse idoso ele tem direito a atendimento prioritário. Mas mais do que isso, né? Se ele, por alguma necessidade, exige um atendimento especializado que seja feito em sua residência, né, por alguma situação ou condição de alguma enfermidade, de alguma doença, ele pode exigir isso, né? Aliás, ele deve exigir isso, né? Então, que seja atendido em sua residência. Tá, se eu não tenho condição de ir até o posto de saúde,
O posto de saúde vem até mim. Se há um impedimento com relação a alguma enfermidade, sim, é papel do Estado. Fala o Estado, entenda-se, leia-se, né? Sim. Município, Estado propriamente dito, ou a União, né? Ela tem que resguardar e acautelar esse atendimento do idoso na sua residência, de maneira que supra a necessidade desse atendimento na residência. Obviamente, isso deve ser requerido na própria unidade de saúde, né, na UPA, né? Sim. Uma vez negado esse atendimento, que infelizmente pode acontecer situações, né? Obviamente fazer reclamações aí perante os canais aí, Ministério Público, né, a própria Secretaria de Saúde, né, e obviamente não tendo nenhuma resposta positiva dessa situação, bater a porta do judiciário para que seja cumprido esse direito do idoso, que é de ser atendido em seu domicílio quando diante de uma enfermidade que assim necessite. Nós temos assim vários pontos que a justiça ou o governo, tanto estadual como municipal, a gente gostaria muito, né, de que eles viessem até aqui para que a gente pudesse entender mais sobre esse assunto. Porque quando você fala isso, lá em casa deve estar pensando, tá, mas se eu chamar não vai vir, né? Agora eu estou passando mal, aí eu chamo o SAMU, tá? O SAMU corre e me atende, vem médico? Nem sempre. Então, tem que levar a pessoa para a unidade de saúde. Existe aí um tempo muito grande de atendimento. Sim. Que é exatamente aquele que nós falamos lá no começo, de como essas pessoas vão atender aos idosos, né? Sim. Então, a prioridade nem sempre prevalece. Na prática, infelizmente, Maria Lúcia, infelizmente, nós somos um país de terceiro mundo, né? Ainda precisamos melhorar muito no atendimento de saúde da nossa população. Obviamente, o Sistema Único de Saúde Sim. ainda com as suas precariedades acabam sendo em alguns pontos referência a nível mundial, né, de atendimento, mas com relação a esse cuidado com o idoso, existem programas específicos, seja ele de ordem municipal, estadual ou do governo federal, focado no idoso. Mas, obviamente, por nós sermos um país de nível continental, ainda tem muitas lacunas né? que precisam ser melhores exploradas e melhores desenvolvidas para que seja respeitado o idoso. Nós temos tido várias reuniões com o Ministério Público, onde nós falamos da emergência sobre esse assunto, né? Em levar ao governo a necessidade e a pressa, porque o Brasil está envelhecendo. Sem dúvida. Quem é que vai lutar pelo seu direito se nós não falarmos agora? Tem gente que fala assim, mas isso é assunto de velho. Se você não discutir agora com 30, não é com 60 que você vai ter. Então nós precisamos também que os jovens nos ajudem, né, a cobrar isso do governo, uma pressa mais rápida e mais gigante, para que o nosso idoso daqui a 20, 30 anos ou menos que isso não sofra essa consequência. Segundo os dados estatísticos, em 2030, a maioria da população brasileira será composta por idosos. Esse mesmo que diz que a gente já tá velhinho. Esse mesmo que grita, você tá velha. Não, é você que vai ficar. Né? Porque nós estamos falando aqui de idosos que estão indo ao trabalho, né? Que estão lutando para ganhar o seu dinheirinho, porque só com a aposentadoria nem sempre sustenta a sua família. Nós estamos levando para você conhecimento que talvez você tenha medo de falar. Então, quando você conhece o seu direito, você não precisa brigar. Você só diz, eu tô lá na lei assim, assim, assado. E aí eles vão ter que dizer para você que você está certa e certo. E é sobre esse ponto que nós estamos trabalhando hoje. Sobre o direito que nós temos como idoso, né? Em ter profissionais como você, Dr. Diego, que ensina tanto para os seus alunos na faculdade, né? Como nós aqui
estamos falando para os de casa. E muitas vezes a gente não lembra, né, que a justiça é um pouco lenta. Por isso a importância do seu programa, Maria Lúcia. O programa Maturidade acaba sendo um instrumento de função social, porque trazer esses direitos, né, a gente educar, orientar os direitos dos idosos é, sem dúvida nenhuma, exercer um papel relevante na sociedade. Então, parabéns. Obrigada. Por isso a gente traz você, né? Nós trazemos médicos, nós trazemos advogados, para você aí de casa poder entender todas essas coisas. Quando nós falamos de maturidade, não falamos de velhice, não. Não falamos só de idosos. A maturidade é do seu filho, é do seu neto, não importa quantos anos tenha que ter maturidade para pedir o seu direito, para reivindicar o seu direito. Doutor, eu sei que nosso tempo é pouco e às vezes eu gostaria de falar bem mais, mas não dá. É só 28 minutos. Não perca esse programa por nada. Repasse para as pessoas, porque nós estamos no YouTube também. Maturidade é isso. Doutor, eu quero te agradecer muito mais uma vez. Eu gostaria de sempre poder contar com a sua ajuda aqui e levar para a nossa população aí conhecimento. Eu que agradeço, Maria Lúcia, a oportunidade de estar aqui trazendo esse tema tão relevante, tão importante para essa comunidade que deve ser, sem dúvida nenhuma, muito respeitada, que é a dos idosos. Parabéns e muito obrigado, e conte sempre comigo. Muito obrigada. E você aí de casa, me aguarde, estou aqui na semana que vem. Maturidade com você. Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor.